Vamos falar sobre processos comerciais para empresas lucrativas, né? E por que eu fiz questão de falar que são processos comerciais para empresas lucrativas? Porque tudo que a gente faz tem que ter como base o lucro. Eu tenho que vender para lucrar, né? Eu tenho que fazer gestão de pessoas para aumentar a lucratividade. Eu tenho que ter um bom marketing para aumentar a lucratividade. Gente, o foco tem que ser sempre o lucro. O foco não é aumentar faturamento, aumentar a equipe, vender mais, crescer, expandir. O foco não é esse. O foco precisa ser sempre o lucro, que é onde você foca, é o que expande. É onde você foca que realmente aumenta. Então, eu quero processos comerciais para empresas lucrativas. Eu quero um processo comercial para ter lucro. E a gente vai falar muito disso aqui. Como construir um processo comercial que realmente gera lucro, que é o nosso objetivo. Só vender é vaidade, né? Só faturamento é vaidade. O que importa mesmo é lucro. E o nosso olhar tem que estar totalmente voltado para isso. Então, falando aí de processo comercial, a primeira coisa que eu preciso trazer é o que é esse processo comercial, o conceito. Hoje, eu não sei vocês, mas eu estou ouvindo muito falar de processo comercial, né? Nas redes sociais, a gente que está ativo no Instagram, tem muita gente vendendo processo comercial. Tem muita gente falando que existe um método para atender no WhatsApp, que existe um método para poder fazer fechamentos de high ticket, que existe tudo tem um método. Todo mundo fala que tem uma metodologia, um processo. E, na verdade, o que são esses processos? É você realmente transformar venda numa linha de produção organizada, onde cada etapa da venda tem um padrão, tem uma métrica, tem alguém que é responsável por ela. E muitas das vezes a empresa não tem sucesso nos processos comerciais porque não existe um processo. Existe uma linha de produção para entregar o serviço, para entregar o produto, existe uma linha de produção, às vezes, até para receber. Vou mandar o boleto, vou mandar o Pix, existe um processo para várias coisas, mas às vezes o processo comercial não tem processo. Por quê? Porque ainda tem aquela ideia de que vendas é a pessoa ser simpática. Vendas é simplesmente a pessoa atender bem o cliente. E não é, gente. Tem que ter um processo comercial, tem que ter uma metodologia, uma linha de produção. Não é só ser simpático, não é só ficar ali e perguntar o que o cliente quer, não é só atender o telefone. É muito mais do que isso. E a gente vai falar sobre esse processo comercial que precisa ter etapas bem definidas. Tem que existir padrão. Todo mundo que trabalha no setor comercial tem que ter o mesmo padrão de atendimento. Tem que falar as mesmas coisas. Fulano vende mais do que ciclano. Mas será que é porque fulano usa uma abordagem para quebrar objeções e o ciclano usa outra? E por que os dois não usam a mesma? Porque não tem processo, não está desenhado, não tem treinamento. Então é sobre isso que a gente vai falar. Se na sua empresa tem um vendedor muito bom, um vendedor muito ruim, não é culpa dos vendedores, é culpa do processo. Porque um está usando um processo, o outro está usando outro. Porque contra a metodologia, gente, não tem problema. Se a pessoa está usando o mesmo processo, a mesma metodologia, não tem um porquê não está dando certo. A não ser que a pessoa não esteja fazendo o que está no processo. Então, é desenhar realmente uma linha de produção organizada para o processo comercial, o processo de venda. E como que a gente faz isso na prática? Primeiro, entendendo que vender não é por sorte, que vender é por método. Né? Se o comercial não tem processo, a empresa depende da sorte. Se tem processo, depende da gestão. Né? Então, foi o que eu acabei de falar. Né? Se o comercial não tem processo, fica dependendo da sorte, fica dependendo da simpatia do vendedor. Mas se tem processo, vai depender da gestão, daquilo que você determinou. E não existe empresa lucrativa sem pessoas, sem processo, sem tecnologia. Então, e a gente precisa literalmente dos três dentro do processo comercial. Tem que ter pessoas. Hoje tem muita gente vendendo com IA, né? Mas é muito difícil a IA dar o atendimento humanizado, como muitas das vezes é necessário, dependendo do produto. Principalmente se for um produto caro. Uma IA não consegue vender um produto caro. Precisa ter muita personalização, né, no atendimento. Mas então, você vai sempre precisar de pessoas, vai precisar de processos, vai precisar de tecnologia. E mesmo que você coloque uma IA para atender e para vender, vai ter que ter uma pessoa para poder parametrizar essa IA. Vai ter que ter uma pessoa que vai falar lá para a IA com qual tom que ela vai conversar, quais são os princípios que ela tem que usar. Então, sempre vai precisar disso. Então,
Primeiro, vocês têm que colocar na cabeça, né? Eu quero ter uma empresa lucrativa, eu quero ter um processo comercial rodando, que funcione, tem que desenhar esse método. O que você quer que fala, quando que vai falar, em que momento que vai ser follow-up, como que vai apresentar, quem que é o cliente, tem que estar tudo desenhado. Qual a importância, né, desse processo comercial? Primeiro, a gente ter previsibilidade, garantir previsibilidade de resultado, faturamento e margem. Se você tem processo comercial, você sabe exatamente quanto você vai vender todo mês. Por quê? Porque você acompanha as taxas de conversão. Eu sei que precisa entrar 100 pessoas no meu funil, eu sei que eu preciso mandar 100 orçamentos, eu preciso que entre 100 pessoas na loja para 10% comprar. Para eu vender 10. E eu sei que meu ticket médio é 1.000, então eu vou fazer 10.000. Tem que ter esses indicadores para você ter o quê? Uma previsibilidade, baseado no número de reuniões que eu faço, baseado no número de pessoas que chegam, no número de dias úteis do mês. Eu sei a previsibilidade do meu faturamento. Se você não tem um processo, fica dependendo da sorte mesmo. Você não consegue prever, né, o quanto você vai ter de faturamento. A escalabilidade, que é a equipe nova conseguindo vender sem depender só do dono. Por quê? Na escalabilidade. Uma vez que está desenhado o processo, qualquer pessoa que chega, ela consegue colocar em prática aquilo que está desenhado. O empresário falando, só eu que vendo. Se eu sair do meu comercial, ninguém mais vende. Está errado. Não pode depender de você. Né? A empresa tem que ser autogerenciável. O setor comercial tem que rodar sem o dono. Por mais que o dono seja, muitas das vezes, é a cara do negócio, tem que ter um processo que venda sem depender de você. Tem que ter alguém que vende o dono. Às vezes a pessoa não vende, a pessoa tem dificuldade de vender a marca, a empresa. E às vezes só o próprio dono que consegue vender. Mas seu time comercial, ele tem que ser treinado, nem que seja para vender você. Né? Vender o fato do cliente confiar em você, uma vez que você não está ali presente. Então, essa escalabilidade, ela só é possível quando você tem esse processo desenhado, que mais pessoas conseguem colocar em prática ao mesmo tempo. Não pode depender só de você, gente. Empresário que ainda está deixando processos na mão dele e, tipo, só eu que faço, só eu que sei fazer, se eu não fizer vai dar ruim, corre um sério risco da empresa quebrar. Porque você é finito, né, gente? Você não é infinito, não, hein? E na sua falta, como é que faz? Então, nenhum processo pode ficar dependendo só de você. Só eu sei fazer. Você tem que começar a desenhar esse processo e treinar outras pessoas. Você pode até continuar sendo responsável, mas tem que ter outra pessoa que saiba fazer também. Isso para tudo, viu, gente? É gente que Fabi, mas a empresa é só eu. Começa a pensar que você tem que ter uma pessoa que, na sua ausência, ela vai vender por você, ela vai fazer o faturamento continuar girando. A gente não pode ficar com tudo na nossa mão, né? O processo comercial, ele traz mais profissionalismo, né? Ele transmite mais confiança para o cliente percebe que você não está fazendo as coisas solta, o cliente está percebendo que você está selecionando ele, as perguntas que você faz, ele está percebendo que você realmente está verificando se é o perfil dele comprar aquele produto ou não, se aquele produto realmente vai ser bom para ele ou não. Pensa na venda de um produto mesmo. Se você pergunta para o cliente, né? Mas você vai colocar isso onde na sua casa? Isso vai te ajudar em que momento? Isso vai te ajudar para quê? Dependendo das perguntas que você vai fazendo, o cliente ele realmente vai entendendo. Nossa, existe um processo comercial aqui. Ele realmente está interessado em saber o porquê que eu quero o produto, como eu vou usar o produto para eu realmente fazer uma boa compra. Ele se sente mais seguro. Quando existe uma metodologia desenhada de processo comercial, o cliente ele se sente mais seguro de que você realmente está validando ele para aquela compra. E isso é muito bom, isso aumenta a taxa de conversão, né? E reduz falhas, né? Menos leads esquecidos, propostas mal feitas, follow-ups perdidos. Quando você tem um processo comercial bem desenhado, você tem, por exemplo, um CRM, não vai ter cliente esquecido, porque está organizado. Não vai ter proposta mal feita, porque você vai desenhar lá o que pode ser feito em cada proposta. O meu vendedor esqueceu de falar que podia dividir de 3 vezes. Ele esqueceu? Ele não tem uma cartilha em que fica claro para ele até onde ele pode chegar na negociação? Você não pode confiar de que ele vai lembrar de tudo. Tem que estar documentado, tem que estar desenhado. Por isso é um processo, né? Follow-ups perdidos, esqueceu de ligar para o cliente, esqueceu de cobrar o retorno do cliente, o cliente ficou perdido. Então,
um processo comercial evita tudo isso. E vamos lá, vamos entender quais são essas etapas do processo comercial. Primeiro, a prospecção, né? Tudo começa na prospecção. O que é a prospecção? É como você vai gerar leads, como você vai gerar clientes. Como que você gera clientes? Seja de forma ativa, você vai até o cliente, e aí você pode ir até o cliente de várias formas, né, gente? Você faz ligação, você pode mandar uma carta, você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma mensagem no direct, você pode entregar folheto. Prospectei as pessoas, estou rodando um tráfego pago, coloquei um outdoor na rua. Isso tudo é prospecção. A segunda etapa é qualificar. Entender se o lead ele tem um perfil, se ele pode comprar, se ele tem a necessidade, se ele tem a dor. O segundo perfil, a segunda etapa de um processo comercial é qualificar. Só que aí, vocês concordam comigo que a gente está falando de processo. Então, quando eu falei do processo de prospecção, você tem que definir. Dentro do seu processo, você tem que definir qual modelo você vai usar de prospecção. Gente, não deixa seu vendedor definir, ou vocês mesmos, né, querer definir a prospecção. Hoje eu estou afim de fazer isso. Hoje eu estou afim de fazer a prospecção ativa. Hoje eu estou afim de procurar indicação. Hoje eu estou afim de fazer a prospecção passiva. Gente, é processo. Na segunda-feira eu vou fazer prospecção ativa, na terça-feira eu vou fazer prospecção passiva. Uma vez por mês eu vou pedir indicação para 5 clientes. Define como vai ser esse processo de prospecção. Não fica de forma passiva. Vou gastar R$1.000 de tráfego pago. Define o processo, define o que vai ser feito. Não deixa a vida me levar. A qualificação, que é você entender se o lead é bom, entender se o cliente é bom, ele vai partir de uma etapa super importante, que é de perguntas poderosas. Como que eu qualifico o meu cliente? Perguntando, fazendo perguntas para eles. O bom vendedor tem que ser bom para perguntar. O bom vendedor tem que ser um bom perguntador. Você tem que saber fazer boas perguntas. Tudo que o seu cliente fala é ouro. Por quê? Porque a terceira etapa, que é apresentar a proposta e a oferta, que é trazer clareza, valor e diferencial para o cliente, isso tudo tem que ser falado a partir do que ele te falou na qualificação. Eu não posso apresentar o meu produto e a minha oferta baseado no que eu entendo que tem de valor. Porque o que é valor para mim não é valor para o cliente. Quando você qualificou o cliente, o que ele te falou que ele precisava? O que ele te falou que ele queria? Qual que de fato é o desejo dele? É baseado no que você ouviu, é que você vai apresentar a proposta e a oferta. Entende que na qualificação você tem que entender o perfil. Seu cliente é um cliente que ele está à disposição? Ele quer ficar ali 1 hora te ouvindo? Ou ele está com pressa? É uma pessoa que conversa demais? É uma pessoa que é mais introvertida? Isso tudo você tem que perceber. Gente, se o cliente ele é um cliente que ele não está para conversa, ele não gosta de falar demais, ele é uma pessoa mais quieta, você não vai ficar ali 1 hora, 2 horas apresentando sua proposta e sua oferta, que ele vai falar, que vendedor chato, não quero. Aqui na qualificação é o lugar de entender. Por isso que eu falei que a qualificação gasta mais energia. Entender o perfil do cliente, entender o que ele quer, para depois apresentar a proposta e a oferta. Qual que é o grande defeito dos vendedores? Fica muito afoito em apresentar a proposta e a oferta. Você está doido para ouvir sim. Você está doido para o cliente falar que sim. Você está doido para ele falar, pode me mandar o Pix. Pode me passar o Pix que eu vou fazer. Só que não é assim. A qualificação ela é muito mais importante do que apresentar a proposta e a oferta. Até mesmo porque a proposta e a oferta ela tem que ser baseada na qualificação. Eu não posso oferecer o que a pessoa não quer, porque senão ela não vai comprar. Então, eu tenho que ouvir ela. Apresentei a proposta e a oferta, deixar muito claro o valor do seu produto, o valor do seu serviço. Deixar muito claro quais são os diferenciais, tudo baseado no que ele falou. Depois, ir para a negociação e para as objeções. Se tiver muita objeção, é porque você falhou na apresentação da proposta e da oferta. E você falhou na qualificação. Por quê? Porque todas as possíveis objeções você já tem que levantar na qualificação, nas perguntas que você vai fazer.
E aí tem que uma coisa super importante, tem que ter um script para contornar as dúvidas e valorizar a entrega. Gente, não deixa para em cima da hora você improvisar como que você vai quebrar uma objeção. Porque você vai gaguejar, porque a pessoa tá te dando um não, ela está te dando um não com uma justificativa. Se você não tiver um script pronto para quebrar essa objeção, você não vai conseguir contornar e levar ela para o sim. E o fechamento, que é o momento ali de técnicas de decisão, né, de gatilho, de senso de urgência. Gente, você tem que saber como conduzir para o fechamento. O que é esse fechamento? É você falar o valor para a pessoa e, naquele momento, despertar gatilho para ela não deixar para depois, do tipo, mostrar que existe uma escassez. Claro, se realmente existir, né? A gente não vai ficar inventando as coisas. Mostrar que existe uma escassez, mostrar que existe uma urgência. Se ela não optar por aquilo rápido, isso pode trazer uma consequência. No pós-venda, que é o relacionamento, a fidelização e a indicação e o upsell. Não, a gente não pode focar só no vender, tem que focar também na pós-venda, né? Vendeu, gera realmente relacionamento com aquele cliente. Eu tenho achado fantástico a farmácia aqui do lado da minha casa. Eu não sei se é só ela que faz isso ou se todas as farmácias da Droga Raia estão fazendo. No caso aqui é a Droga Raia. Não sei se é um processo comercial de pós-venda que está o mesmo para todo mundo. Mas você compra antibiótico que tem prescrição, que precisa ficar presa à receita, passa 4 dias, 5 dias, eles te ligam. Gostaria, aqui é a farmacêutica tal, gostaria de saber como está o seu tratamento, você melhorou, seu filho melhorou. Eles já fizeram isso umas 3 vezes. A primeira vez que eles fizeram, eu fiquei chocada. Falei, gente, a farmacêutica da Droga Raia aqui, quantas pessoas não entram ali por dia? Me ligou para saber do meu tratamento. Eu fiquei chocada, eu achei fantástico. Pós-venda é maravilhoso. Então, assim, o vender, você tem que estar preocupado com o pós-venda também, né? Preocupado com a fidelização, se a pessoa comprou de novo, né? E para isso é importante os indicadores. Por isso que processo comercial é para empresa lucrativa. Você quer ter uma empresa lucrativa? Cadê os indicadores para você acompanhar a fidelização? Se você sente que a sua empresa fatura bem, movimenta dinheiro, mas no final do mês esse dinheiro some, talvez o problema não seja vender mais, mas enxergar melhor para onde esse dinheiro está indo. O fluxo de caixa lucrativo, ele foi criado para você ter clareza de para onde o dinheiro vai, por onde que ele entrou, o que que realmente está sobrando. Com ele, você para de tomar decisões no achismo e passa realmente a tomar decisões seguras, sabendo o que está acontecendo com o lucro da empresa. Então, se você quer controlar o dinheiro aí da sua empresa, o fluxo de caixa, todas as entradas, todas as saídas, é só você clicar no link que aparece aqui na descrição, ou então esse link aí do primeiro comentário que está fixado. Sua empresa nasceu para dar lucro, então faça uma boa gestão financeira.